Deu certo, deu certo. Fala pessoal, estamos ao vivaço aqui, hein? Para mais uma live de conteúdo aqui, que vai ser show de bola, não tenho dúvidas. Então, vamos que vamos. O Instagram tá avisando aí a todo mundo. Queria dizer que essa live vai ficar salva, beleza? Vai ficar salva. Então você pode assistir a hora que for melhor para você. E também queria dizer que o tema de hoje, vou até anotar aqui para fixar o comentário. Justiça de Deus e o propósito. Eita, isso é errado. Bora. Bora. Fixar. Fixado já. Grande Cavalcante. Tamo junto, hein? Grande Cavalcante. Vamos já começar aqui. Só esperar um tempinho. Só pro Instagram avisar todo mundo. E a gente já começa. E amanhã tem Evangelho Diário, hein? Com o meu amigo Neto Cavalcante, que tá aqui na live. Evangelho Diário com ele, hein? Então, vamos começar aqui nossa live. Hoje a gente vai falar sobre justiça de Deus e o propósito de vida. Como olhar para a justiça de Deus nos dá uma atenção maior para o nosso propósito de vida. Como que isso acontece? Então a gente vai começar aqui, acho que vai dar uns 40 minutos de live mais ou menos. E espero que seja engrandecedor para vocês. Então, vamos lá. Amanhã é comigo o Evangelho. Aí sim, viu? Fechou então. Amanhã eu vou fazer o Evangelho. Então pronto. Amanhã é Evangelho Diário comigo lá no Atos Podcast. Então entra lá que você vai ver o Evangelho Diário. Então vamos lá. Justiça de Deus e o propósito. Como olhar para a justiça de Deus faz a gente entender e viver mais plenamente o nosso propósito de vida. Primeira coisa, para começar aqui nossa formação de hoje, a segunda, né? Tem a primeira aí, tá salvo no perfil, hein? Para você assistir. É você entender que Deus, na sua natureza, ele é três coisas de maneira infinita. Ou seja, não tem como mensurar. Nem espaço, nem tempo, nem nada. Deus, ele é amor. Deus, ele é justiça. E Deus, ele é misericórdia. Não há uma hierarquia dentro dessas três coisas. Porque como tudo é ao infinito, não dá para hierarquizar três coisas que se vão até o infinito, né? Então, mas ele é essas três coisas ao mesmo tempo, para que ele possa existir, certo? Então ele é amor, ele é justiça e ele é misericórdia, ao mesmo tempo. Mas a gente precisa entender isso para entender como a justiça ela entra aí no meio dessa equação, porque a gente ouve muito falar sobre o amor, sobre a misericórdia, mas ouve muito pouco falar sobre a justiça. Mas vamos falar aqui sobre a justiça hoje, para você entender por que ela ajuda a gente a olhar o nosso propósito. Então, a gente tem uma meia-verdade que é falada por aí, que é a meia-verdade que Deus é amor. Por que eu considero isso a meia-verdade? Porque ela tem um fundo de verdade, porque de fato Deus é amor. Ele de fato é amor, e ele mesmo na palavra dele diz que ele é amor. Entretanto, a gente tem que entender que para que Deus seja amor, ele obrigatoriamente ele tem que ser justiça. Obrigatoriamente ele tem que ser justiça. Porque para que o amor possa existir, obrigatoriamente tem que existir a justiça. E o problema é que hoje em dia muita gente se esquece de falar sobre a justiça, né? Porque fica só nesse Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas não fala sobre como a justiça de Deus de fato funciona. E aí acaba que se a gente não entende como a justiça de Deus funciona, a gente cria um Deus extremamente permissivo, que permite tudo o tempo todo pra gente fazer. E ele aceita tudo porque ele é amor. Mas não é bem assim. Ele aceita tudo porque ele é amor? Não. Ele não aceita tudo. Ele é amor, mas dentro desse amor ele é justo. E aí, por ele ser justo, ele não aceita tudo. Então, para que o amor exista na sua forma mais sublime,
se faz necessário a justiça de Deus. E a justiça, ela nada mais é do que dar a cada um o que é devido, o que é necessário. Uma pessoa justa, ela procura dar a cada um o que lhe é devido de fato, para que ela possa então ser justa. Então Deus, ele vai dar a cada um de nós exatamente aquilo que é devido a cada um de nós, exatamente aquilo que é necessário a cada um de nós, para que assim ele possa amar cada um de nós. Então, é como a gente pudesse fechar a equação dessas três coisas de Deus, de misericórdia, amor e justiça. É como se a gente parasse pensar, a gente é resgatado pelo amor de Deus a tal ponto dele dar o próprio Filho. Somos salvos pela misericórdia, porque só a misericórdia de Deus é capaz de salvar a gente, então pecador. E seremos julgados pela justiça de Deus. Então, você entender, Deus por amor ele manda seu Filho, pela misericórdia ele salva cada um de nós, mas nós seremos julgados pela justiça de Deus. Com os olhos da misericórdia e com os olhos do amor, mas com a face da justiça. Isso que é importante a gente entender. Porque entendendo isso, a gente vai entender que, poxa vida, eu serei julgado. Então eu preciso prestar atenção em algumas coisas. Quando a gente enxerga isso, a gente entende então que de fato haverá um julgamento. De fato haverá um julgamento. E é esse ponto que a gente tem que entender, que muda um pouco na nossa cabeça e faz a gente atentar ao nosso propósito de vida. É esse ponto de, poxa, eu serei julgado por aquilo que eu estou fazendo. E como Deus é justo, e a gente já falou, o justo ele procura dar a cada um o que lhe é devido, nós temos que parar e pensar que dentro dos nossos atos Deus dará exatamente o que nos é devido de cada ato. E aí começa a acender um botãozinho de alerta que é, poxa vida, será que o que eu estou fazendo de fato vai favorecer o meu julgamento ou não? Grande Rafa, beijo meu irmão. Será que o que eu estou fazendo de fato vai favorecer o meu julgamento ou não? E esse é o ponto de reflexão que a gente tem que ter em mente quando a gente for olhar para a justiça de Deus. E olhando para a justiça de Deus, a gente começar a tentar entender o nosso propósito. Que é o ponto de, será que o que eu estou fazendo de fato vai me favorecer ou não? E aí pode parecer um tanto egoísta, mas não é egoísta você pensar isso. Esse é o ponto. Porque nós temos duas formas de nos mover, que é ou pelo amor ou pela dor. Então eu posso buscar ao céu, buscar esse julgamento pela via do amor, que a via do amor é qual? É eu, por amor a Deus, eu irei fazer escolhas melhores. Por amor a Deus, eu irei procurar ser uma pessoa que renuncia mais ao pecado. Mas eu posso ir pela via da dor, que a via da dor é o quê? Por temor a Deus, eu irei renunciar a esse pecado. Por temer a justiça de Deus, eu não irei fazer isso. Mas parece que hoje em dia virou errado a gente falar da face do temor de Deus. Parece que hoje em dia a gente tem que fazer tudo por amor. Então, tudo eu vou fazer por amor. Mas isso é mentira. Porque a gente não consegue, muitas vezes, em muitos dias, amar a Deus a tal ponto de tudo fazer por amor. Por muitos dias a gente vai ser motivado a não fazer as coisas por temor a Deus. Que temor é esse? É o temor que me faz fazer assim, acho que eu não vou fazer isso não, porque isso aqui vai pegar muito mal. E esse temor é extremamente necessário. É extremamente importante. Então, a gente pode ver que eu enxergando a face da justiça agora, eu tenho razões plausíveis para ser uma pessoa melhor, para buscar evoluir mais. E é esse o ponto da justiça que faz a gente enxergar o nosso propósito de vida. Só que para chegar no nosso propósito de vida, a gente tem que passar por uma via antes. Que essa via é a via da realidade. Que é o quê? Ouvimos muito dizer que devemos amar
tudo que fazemos e entregar nosso melhor. Então a gente, poxa, tudo que você for fazer, faça seu melhor e faça com muito amor que vai dar tudo certo. E isso de fato é verdade. Para o cristão, na verdade, isso deveria ser uma lei, na verdade. O cristão, ele tem a obrigação de fazer qualquer coisa que ele vá fazer um melhor. Porque ele está fazendo para Deus e não para os outros. E quando ele está fazendo para os outros, ainda assim ele está fazendo para Deus. Porque os outros, para nós, são a imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus deveria ser tão cara ao ponto de que eu quero gastar o meu melhor com essa pessoa. Para que eu possa, então, louvar mais a Deus e, quem sabe, até trazer essa pessoa um pouquinho mais para perto de Deus. Isso, para nós, deveria ser uma das coisas mais importantes. Apesar de ser bem difícil a gente fazer isso. Então, a gente vai encontrar duas realidades que a gente vai se deparar que aparentemente pouco tem a ver com a justiça de Deus, mas tem tudo a ver. E elas nos levam para uma via que vai fazer a gente descobrir mais facilmente nosso propósito. Então, as duas formas que a gente tem de entregar o melhor que a gente pode fazer para Deus é a seguinte. A primeira forma, a gente tem a forma ordinária. O que é a forma ordinária? É basicamente, olha aí, grande Fábio Henrique, cadê o bolo, meu amigo? Casa do bolo aí tem que se fazer presente na live, né? O cara só quer saber do Bolsonaro, agora é difícil, viu, meu amigo? Então vamos lá. A gente tem duas formas de entregar o nosso melhor para Deus. A primeira forma seria a forma ordinária. E é legal que essa forma está começando a ser mais falada agora pelo crescimento de São José Maria Escrivá. Então ele está fazendo essa forma crescer muito e isso é muito bom. A forma ordinária são as tarefas do dia a dia, como por exemplo, cuidar do lar, organizar uma pilha de cadeira. Estudar é uma forma ordinária de entregar o melhor para Deus. Essas atividades aparentemente pequenas. E nessas atividades a gente deve, por obrigação cristã, entregar o nosso melhor. Fazer tudo com muito amor, com muito cuidado, com muita maestria. Para que todos que estão à nossa volta possam enxergar que a gente está fazendo para louvar a Deus. Por quê? Porque a gente é cristão e eu preciso me comprometer com isso, com todo o meu corpo e toda a minha alma. Para que surja no coração das demais pessoas e principalmente no meu coração o sentido de que esse cara tem uma coisa diferente. As pessoas não sabem explicar, não sabem o que é, não sabem traduzir em palavras. Mas quando a gente vê uma pessoa que verdadeiramente se entrega àquilo que ela faz, que verdadeiramente coloca amor naquilo que ela faz, que verdadeiramente ama a Deus e está disposta a ordinariamente viver sua vida com excelência, a gente fica com esse sentimento de, poxa vida, essa pessoa tem algo diferente. Então, as pessoas começam a se perguntar, poxa, como é que ela consegue fazer isso? Como é que ela consegue amar tanto? E o ponto é justamente esse. Ela consegue amar tudo pela via do amor, pela via do temor a Deus, pela via da justiça, pela via da misericórdia. Por isso que ela consegue amar tanto. Tem uma história que eu gosto muito, que exemplifica muito o que é o poder do ordinário que a gente pode fazer e que a gente não para pensar que pode fazer. Santa Teresinha tinha uma irmã que ela não gostava nem um pouco. Essa irmã era um verdadeiro martírio para Santa Teresinha. E Santa Teresinha lá dentro do coração dela falava, meu Deus, eu não suporto essa mulher. Eu não suporto essa mulher. E aí qual foi a conclusão que Santa Teresinha chegou? Santa Teresinha chegou na conclusão de que ela deveria sorrir mais para essa irmã do que para as demais irmãs. Uma vez que essa pessoa era muito difícil para Santa Teresinha, ela deveria amar mais essa pessoa e sorrir mais. Ela basicamente concentrou todas as suas forças em apenas sorrir.
Então, Santa Teresinha sempre sorria para essa irmã, sempre. Passava o dia, passava a noite e ela sempre sorria, sempre sorria. E por dentro ela estava, meu Deus, eu não suporto essa irmã. Até que chegou um dia, essa irmã que Santa Teresinha não suportava, ela chegou para a Madre Superiora e falou assim: Madre, eu acho impressionante, porque Teresinha gosta tanto de mim, mas tanto de mim, que ela passa o dia sorrindo para mim. E a madre falou isso para Teresinha. E Teresinha chegou à conclusão de que para os outros ela precisava sorrir, o sofrimento era dela, mas o sorriso era dos outros. Então vejamos que Santa Teresinha leva o nível do amor ordinário ali, das coisas do dia a dia, a um nível de amor e comprometimento tão alto, mas tão alto a ponto das pessoas nem desconfiarem que ela não amava aquela pessoa ou aquela pessoa era um verdadeiro martírio para ela. Santa Teresinha, então, posteriormente, ela vem a se tornar a padroeira das missões do mundo e basicamente inaugurando ali é o que hoje é chamado da Pequena Via, né? Pequena Via de Santidade. Então, vejam o nível que a mulher elevou a barra do ordinário. E o ponto justamente do ordinário é esse, é que a gente não precisa amar tudo que nós não precisamos, na verdade, corrigindo, o ponto é, nós não precisamos gostar de tudo que nós fazemos, mas nós temos a obrigação de amar tudo que nós fazemos, porque amar é uma decisão. E essa decisão, ela precisa existir dentro do meu coração para que eu possa amar tudo que eu faço. E esse é o ponto do ordinário. O ponto do ordinário é você decidir amar a cada instante ele. Amar a cada circunstância que se apresenta. Amar a cada desafio que se apresenta. Então, o ordinário ele é extremamente importante. Ele não pode nem deve ser negligenciado. Porque, como eu falei, através do ordinário nós vamos amar a Deus também. E mais do que isso, Deus vai apresentar a justiça dele no ordinário também. No ordinário também vai ser cobrado lá. Na louça que você lavava, em tudo que acontecia, você vai ser cobrado. Obviamente você será cobrado em uma medida menor. Mas você será cobrado também. E Deus ele tem a obrigação de lhe cobrar numa medida menor. Mas não quer dizer que não vai ser cobrado. Então é muito importante que a gente esteja atento à nossa realidade de fato. Aquilo que a realidade nos mostra. Aquilo que as pessoas estão falando. Porque é nessa circunstância que a gente vai aprender a amar aquilo que a gente não gosta. Se sua esposa está reclamando que a louça fica suja muito tempo, você deveria ouvir e deveria lavar mais rápido. Porque a realidade ela escancara para a gente exatamente o que a gente precisa melhorar naquele momento. E abraçar a cruz e aprender a amar. Então, como eu vinha falando, essa é a realidade ordinária. A gente não vai ser julgado do mesmo peso da segunda realidade que a gente vai falar daqui a pouco. Mas nós seremos julgados por ela, portanto não podemos negligenciá-la. Se o justo é o justo, ele procura dar a cada um que é devido, a gente pode concluir então que em diversas situações nós não vamos ter um julgamento muito pesado. Porque não faz o menor sentido ter um julgamento muito pesado. Pois essas situações elas vão ocorrendo ao longo do dia. Elas vão se apresentando, elas vão se mostrando e a gente só vai respondendo. Mas o ponto é o seguinte, que tem outro ponto desse ordinário. Muita gente não é chamada a fazer grandes coisas. Nós não temos muitos São Francisco de Assis por aí, que abre a obra franciscana, e os 12 que começaram com ele, os 12 viram santos, depois essa obra franciscana vai dominando tudo, vai crescendo numa velocidade gigantesca. Temos, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, que vai lá, sai, abre o Carmelo, e aí vai uma via do Carmelo, né? Que ela não fundou o Carmelo, abre uma via do Carmelo, e o negócio cresce também exponencialmente. Temos Madre Teresa de Calcutá, mas nós não temos muito. Muitos de nós não somos chamados a fazer grandes coisas aos olhos do mundo. Mas todos nós somos chamados a fazer as pequenas coisas virarem grandiosas na vida das pessoas. Aos pequenos momentos virarem grandes momentos na vida das pessoas.
ao ordinário da vida ser um grande momento na vida. Isso é muito importante, porque isso está intimamente ligado ao nosso propósito. Intimamente ligado ao nosso propósito. Então é muito importante a gente olhar atento para esse primeiro chamado à vida ordinária. Então, muito se fala como se fosse extremamente banal a vida ordinária, mas ela não é. Ela tem uma importância única na vida do cristão. Mas podemos chegar agora à segunda forma, que vamos dizer que é a forma extraordinária, que ela está para além da vida ordinária. O extraordinário aqui é nesse sentido, para além da vida ordinária, para além das minhas circunstâncias do meu dia a dia, o que tem. E é importante que a gente olhe e pare para pensar um pouco na criação. Quando Deus cria cada um de nós, Ele cria a gente de uma maneira única, irrepetível e com características e dons únicos. Ele criou Pedro de uma maneira que não tem como haver outro Pedro no mundo. Ele criou o Fábio de uma maneira que não tem como haver outro Fábio no mundo, graças a Deus. E ele criou o Rafael como se não houvesse como... Não tem como ter outro Rafael no mundo. Com as características que ele tem, com os dons que eles têm, com tudo dele, não tem como. Até gêmeos tendem a nascer extremamente diferentes na personalidade. Porque não tem como repetir ninguém. Essa face irrepetível da criação. Então, o que acontece? Deus coloca em nós uma série de talentos para serem despertados. Uma série de dons que precisam ser despertados. Lá em Isaías 49:16, lá na Bíblia, ele vai falar: eis que tenho te gravado na palma da minha mão. De tão perfeita que é a criação, ele conhece você como a palma da mão dele. E isso é muito importante. Porque existe um local, existe um dom, existe uma maneira, existe algo para fazer, espaço para preencher, que só eu posso preencher no mundo. Que só o Rafael pode preencher no mundo. Porque nós somos únicos. E tem um espaço único reservado a cada um da gente, que são a complexidade desses dons. Todos esses dons trazidos, saindo da potência, vindo ao ato, para que nós possamos exercer a criação de uma forma extraordinária, para além das nossas circunstâncias. E esses dons, eles precisam ser despertados. Essa é a palavra, despertados. Lá em Provérbios a gente vai ver que, Provérbios 25, salvo engano, vai falar: a glória do rei é encobrir e a dos reis é descobrir. Ou seja, Deus coloca esses dons dentro da gente de uma maneira adormecida, de uma maneira quieta, para que nós, ao longo da vida, descubramos quais são esses dons, quais são esses chamados, qual é nosso chamado. E aí que entra o propósito. E vamos já conectar como o propósito se conecta com a justiça. E como a justiça faz a gente enxergar o propósito. Então Deus colocou dentro de você, dentro da sua criação, coisas que vão ficar sobre a sua responsabilidade, que só você vai poder fazer com excelência. Só você vai poder ocupar aquele espaço para fazer aquela circunstância dar certo, porque você é único. Então, você vai parar e pensar que na sua vida, lembra que a glória do rei é encobrir e a dos reis é descobrir. Então o que acontece? Nossa vida é a gente tateando e tentando descobrir aquilo que Deus encobriu na nossa criação. Tentando ver aquilo que é nosso propósito de vida, aquilo que é nosso chamado, quais características que eu tenho. E é muito engraçado, porque ao longo da nossa vida, esses dons, essas características, eles vão se apresentando repetidamente.
você começa a parar a pensar e falar, poxa, as pessoas sempre me disseram que eu crio boas ideias, que eu tenho boas ideias, eu sou articulado, eu consigo falar em público, eu consigo isso. Então, meio que nessa linha pode ser que esteja aquilo que eu preciso descobrir. Então, o que acontece? O ponto é você pensar qual lacuna eu devo preencher na minha existência. Onde eu devo me colocar. Esse é o propósito da sua vida. É você descobrir o buraco que você tem que se meter, preencher e cumprir sua missão. Só que isso é muito importante que você tenha um olhar atento à realidade. Porque é lá que está o seu propósito de vida. E é muito importante que você não tenha pressa. Que você não tenha pressa e não trate isso como um fetiche. É muito importante que você tenha calma, tenha paciência, que você observe, que você esteja atento. Um exemplo que eu gosto muito de dar quando eu falo sobre esse propósito da criação de Deus é que ele é como se a gente quisesse comprar um carro. Quem já fez a experiência de comprar um carro sabe como é? Parece que antes de você comprar aquele carro não havia nenhum na cidade. Não havia nenhum na cidade. Parece que você não via nada. Não via nada. Aí você fala assim, pô, vou comprar um i30. De repente, brota i30 na cidade. Você vê i30 preto, branco, vermelho, azul, amarelo, de todas as cores, de todos os jeitos. Você vê tudo de todas as formas. Porque você nada mais fez do que abriu a sua percepção para aquela realidade. Ela era uma realidade que já existia, mas você não tinha aberto sua percepção para ela. E quando você decidiu comprar o carro, você abriu sua percepção para aquela realidade. E aquela realidade se tornou latente na sua vida. Se tornou ali na sua frente, assim, meu Deus, como é que tinha tanto carro igual a esse e eu não tinha prestado atenção? O propósito dele deve ser tratado da mesma maneira. Qual que é o objetivo dessa live, então? O objetivo dessa live é você colocar no seu radar o seu propósito. O que é colocar no seu radar o seu propósito? É você entrar num processo investigativo agora. Porque agora você abriu a sua percepção para essa realidade. E aí você vai entrar num processo investigativo. Como é esse processo investigativo? Poxa, eu tenho que prestar atenção na minha realidade, nas coisas que acontecem, nas circunstâncias que aparecem para mim, para que eu possa ver quais dons estão encobertos, para que eu possa descobrir e viver verdadeiramente o meu propósito, que é aquilo que Deus me criou para eu ser. E qual que é o ponto? Por que eu devo abrir esse radar para essa realidade? Porque como a gente falou lá no começo, e se você perdeu o começo, você pode voltar agora para o começo para entender, quando terminar aqui. Lá no começo a gente falou sobre a justiça de Deus, que é dar a cada um que é devido. Dar a cada um que é devido. E a gente falou da importância do ordinário, que tem só importância, mas a gente não vai ser julgado de maneira tão contundente no ordinário, porque aquilo era a circunstância acontecendo. Mas existe uma coisa, dons que Deus colocou no seu coração, colocou na sua vida, que eles precisam ser descobertos, e Deus sabe quais são, porque Ele lhe criou, Ele lhe conhece com a palma na sua mão, como diz em Isaías, que Deus sabe o que é, que isso Ele vai lhe cobrar muito pesado, porque isso pauta a sua existência aqui. Porque justiça é dar a cada um que lhe é devido. E se Deus lhe deu dom para você ocupar o espaço X, você vai ter que ocupar aquele espaço X, porque é isso que ele espera da sua existência. Porque esse espaço X é o espaço que você precisa ocupar para você alcançar o céu. E aí a palavra de Deus vai falar outra coisa, que é justamente o céu, ele é arrebatado à força. Você tem que ir buscar com muita força o céu. Então, uma imagem muito boa para você entender como é que é isso na visão de Deus é você imaginar Deus que Ele criou há X tempo, que sonhou com você vivendo aqui, tudo que você deveria viver, e aí você começa a descobrir o tom. Pá, descobriu um, descobriu o outro, começa a fechar as lacunas, começa a fechar tudo, e aí chega um dia que Deus fala assim: ei, São Pedro, vem aqui. Tu lembra daquele menino que eu criei no dia que até comentei contigo?
Falei, mas esse menino aqui vai ser bom. Esse menino aqui vai ser fera. Mas ele, olha o que eu tô criando ele aqui pra fazer. Ó. Ele vai fazer isso, ele vai fazer isso, ele vai fazer isso, vai fazer isso, isso e isso. Pois diz aí, São Pedro. Ele tá fazendo exatamente o que a gente mandou. Tu acredita? E Deus vai transbordar de felicidade. Porque ele vai ver a obra que ele criou, vivendo plenamente aquilo que ele sonhou. Porque basicamente você entendeu que olhando para a justiça de Deus, você precisaria entender seu propósito e começou a cutucar, a descobrir qual é o seu propósito. E de repente você descobriu e consegue viver aquele negócio. Consegue pautar sua existência. Consegue entender qual é o seu porquê. E qual a maneira mais fácil de você caminhar por essa via? A maneira mais fácil de você caminhar por essa via é estando com quem lhe criou. Falar, ei, vamos descobrir aí que tá difícil aqui sozinha, mas eu tô em comunhão contigo e eu quero descobrir o que é isso. Eu tô em comunhão contigo e eu quero descobrir o que é isso. E pouco a pouco Deus vai dando pistas, vai dando deixa para você entender o que você precisa fazer. Abraçando a sua circunstância ordinária, não negligenciando ela, porque está encoberto dentro da sua circunstância ordinária. Dentro da sua circunstância ordinária. Você vai precisar vencer os seus vícios ordinários para conseguir começar a compreender. É uma tarefa fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas a melhor maneira de você enxergar e descobrir isso é junto com Deus. Junto com Deus. Para que Ele possa ir lhe dando cada vez mais deixas, cada vez mais pistas. E você, abandonado no Criador, se torne criatura. É basicamente isso. Abandonado no Criador, você se torna criatura. Tem uma história muito interessante de Henry Ford. Estava um dia um cara na pista e deu prego. E aí para um rapaz extremamente simples e falou, deu prego aí? O rapaz deu, posso dar uma olhada para tentar lhe ajudar? E o cara já estava no prego há 1000 horas. E aí ele falou, posso tentar dar uma olhada? Aí o cara, pode. Aí ele foi lá, se abaixou no carro, mexeu em 3 coisinhas, apertou 3 parafusos, deu o grau, fez tudo. Pá, o carro voltou a pegar, depois de ninguém ter sabia como é que tirava aquele carro do prego. O cara foi lá, entrou, se meteu embaixo do carro e em 5 minutos resolveu. Aí o cara perguntou, rapaz, você resolveu? Me diga só uma coisa, como é que você conseguiu resolver tão rápido esse problema? Aí o cara falou, não, eu sou o Henry Ford, eu que criei esse carro. Ninguém sabe resolver problema melhor do que o próprio criador. Ninguém sabe responder melhor qual a função de um carro, qual o propósito de um carro existir, do que o próprio cara que criou o carro. Então, é muito importante que você, à luz da justiça, olhando para a justiça de Deus, você começar a, ou por amor, ou pela dor, você começar a se preocupar, meu Deus, eu tenho que descobrir esse negócio aqui. Ou essa é a face da dor. A face do amor é, meu Deus, eu te amo tanto, mais tanto, que eu quero fazer exatamente o que eu vim fazer para aqui. Exatamente o que tu sonhou aqui para minha vida. Me ajuda. Essa é a face do amor. Independente da face, é importante a gente fazer algo. Não tem problema a gente começar na dor e depois descobrir a via do amor. Do mesmo modo que não tem problema a gente começar pela via do amor e depois nos depararmos com a via da dor. As duas são necessárias e as duas irão se fazer presentes na nossa caminhada. Ambas vão se fazer presentes na nossa caminhada. Muitos e muitos dias a gente não consegue caminhar na via do amor, a gente só consegue caminhar na via da dor. Isso é totalmente normal. Por mais que todo mundo hoje queira falar o tempo todo que Deus é amor, que você não tem que sofrer, mentira. A gente veio pra cá foi pra sofrer mesmo. E muitas vezes caminhar na via do temor a Deus. Porque é necessário essa via também. A gente não pode esquecer disso. Por mais que Deus nos ame, existe a face da justiça. E essa face da justiça ela é muito importante para a nossa vida. Porque é através dela que a gente vai ser julgado. E vamos ser salvos se tudo der certo pela misericórdia.
Porque a face da justiça, no primeiro pecado mortal, você já deveria papocar, mas a misericórdia salva. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a importância da face da justiça diante da realidade do nosso propósito. Que todas as vezes que você começar a viver uma vida, deixa a vida me levar, você olhe para a face da justiça de Deus e pare e veja, poxa, eu vou precisar mexer mais um pouco nessa questão. Porque ela é muito cara e muito importante para mim. Eu vou precisar me andar mais um cadinho. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Adorei essa live, fazer essa live para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Rezem por mim. Um beijo grande e segunda-feira que vem tem mais. Tamo junto. Um abraço, pessoal.